Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Capítulo 1, versículo 26 de Ezequiel. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. É interessante porque Ezequiel aqui ele descreve a presença divina de maneira impressionante. E a imagem do trono de Deus, rodeado por um arco-íris resplandecente, destaca a majestade e a santidade do Criador, porque em muitos momentos nós imaginamos Deus como um homem gigante, como uma espécie, E a gente vai observando que Ezequiel ele tem a presença de Deus utilizando algo muito surpreendente, E ao contemplar essa visão, nós somos convidados a refletir sobre a grandiosidade de Deus em nossas próprias vidas. Se nós pararmos para observar, mesmo que fôssemos ateus, nós podemos ver que existe um ser todo-poderoso e grandioso que detém todo o conhecimento da própria espécie humana. Porque nenhum de nós consegue dizer que a própria ciência destrincha com sua plenitude sobre a própria espécie humana. O próprio corpo humano é algo fantástico, Porque a gente pode ver que quantas coisas que estão em a nossa lembrança, coisas de infância, coisas da adolescência, e o corpo humano é algo assim maravilhoso. E quando a gente olha os oceanos, que eles têm as limitações dele, que eles param ali, e sabem a ordem do próprio Criador, não deixando as próprias espécies que existem na própria floresta. Nós temos aqueles que servem de alimento para aqueles que estão no topo da cadeia alimentar. Porque se nós tivéssemos a mesma reprodução dos leões que tem dos coelhos, não sobraria praticamente espécie nenhuma nas florestas. Então Deus faz uma coisa tão milimetricamente bem elaborada, Nós temos a água, a chuva que cai sobre a terra para irrigar toda a parte sólida, e aí depois nós temos o que? A evaporação disso tudo, novamente distribuído, e vem a água. Então é algo assim, muito fenomenal. Não sei se você já teve parado para pensar nisso. Nos próprios oceanos existe uma certa evaporação, e depois nas nuvens, e ela vai irrigando sobre toda a terra. Então, somente um ser muito sensacional, muito poderoso, e o mais impressionante é que ele se preocupa de forma singular com a vida de cada um de nós. Ele está guardando, vigilante, ele está cuidando de cada um de nós. Mas dentro desse universo, dentro de tudo isso, em muitos momentos nós nos sentimos isolados, sós, Mas ele continua com todo esse poder, com toda essa preciosidade, ele continua guardando, cuidando
sabendo que passa na mente, no coração de cada um de nós, e mesmo assim ele não deixa nenhum de nós. Por isso que Ezequiel, quando ele se depara com essa grandiosidade, quando ele vê a visão da glória divina, ele claramente coloca que ele cai com o rosto em terra e ouvir a voz de quem falava. E você imagina você sentindo a presença de Deus de forma direta, né? Como deve ser algo assim tremendo, né? E o profeta, ele tem esse privilégio. E depois eu queria compartilhar com vocês no capítulo 3, do versículo 16 ao 21, o atalaia de Israel. Depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você, Ezequiel, será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá do seu pecado. Os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. O Senhor chamou Ezequiel para ser um vigia, e aí ele coloca aqui como um atalaia, né? Alertando para falar a verdade. Tem alguns que têm chamados, né, de Deus para ser porta-voz de Deus, simplesmente como bênção na vida de outros, né? Mas cabe a cada um deles falar exatamente aquilo que Deus quer, e não o que o homem quer. Nós vivemos um momento atual, nós estamos falando no final do ano de 2023, algo desafiador, porque muitos homens, muitas mulheres que têm um chamado para ser porta-voz de Deus, para falar a verdade, mas têm sido influenciados para falar aquilo que é da tua própria boca, e não aquilo que Deus quer que seja falado. E isso é impressionante porque nós somos confrontados com desafios e a palavra de Deus tem sido colocada de lado e não tem sido apresentada de uma maneira verdadeira para todos, né? E aqui, da mesma forma, somos chamados para ser vigilantes da nossa fé, porque proclamar a verdade do Evangelho independente das circunstâncias. Não que Deus nos chamou para que sejamos juízes, nada disso. Eu não vou apontar o erro da Adriana, ou apontar o erro do Alcir, nada disso. Mas falar a verdade de Deus. O que é falar a verdade de Deus? É exatamente nesse momento que nós paramos tudo na nossa vida para nós colocarmos aqui, ficar aqui nesse momento para ouvir o que a palavra de Deus, não que alguém venha falar, mas o que a palavra de Deus ela apresenta na nossa vida, que Deus quer nos direcionar. Porque em muitos momentos alguns correm atrás apenas através da profecia, e é de Deus, é maravilhoso, ou através de uma revelação, enfim, através de uma oração. Mas quando a gente se apresenta a Deus e a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele acaba tocando nos nossos corações, diante daquilo que ele quer. E aqui, nesses encontros, Deus tem se pronunciado para todos nós, para mim principalmente, em relação àquilo que ele quer através da sua própria palavra também. E em muitos momentos a gente não pode ser displicente, porque quantas vezes a gente se dispõe a ouvir o que Deus quer falar, mas a gente às vezes não fica ligado da forma como ele quer produzir. Eu tive uma experiência nesses dias de algo impressionante. Eu tinha que dar uma resposta para um advogado, e
E aí eu falei assim, Senhor, eu vou começar a conversar com algumas amigas pastoras. Eu vou ligar para elas, mas não vou tocar no assunto. Porque eu fiquei na minha expectativa de que numa conversa com uma, com outra, algo fosse ser pronunciado. Só que Deus não queria me responder através daquilo ali. E aí eu converso com uma no telefone, converso com outra no telefone, converso com outra no telefone. Eu falei, mas Senhor, tu não está me dando a resposta, eu estou querendo encontrar dentro daquela nossa sensibilidade. E aí eu desliguei o telefone, eu falei assim, ó, já está finalzinho da tarde, eu tenho que dar a resposta para ele, sexta-feira, eu não tenho mais como prorrogar isso. Aí, é Beatriz, né? Suzana. Eu falei, Senhor, eu falei o seguinte, eu vou pedir para ele dar prosseguimento, porque eu não consegui perceber se tu me respondeu e eu não consegui ter a sensibilidade nesse momento. Mas eu vou ficar vigilante, porque e o Senhor também, se não for da tua vontade, tu interrompa a qualquer momento, porque tu és Senhor da minha vida. E eu só estou fazendo isso porque eu tenho que dar resposta para ele, mas não consegui detectar a resposta. Quando eu mando a resposta para ele, pela mensagem, ele me responde assim, olha, mas vai ter um acréscimo. Quando ele falou que vai ter um acréscimo, quando eu li aquilo, despertou, não era para dar continuidade. E a gente precisa ter essa sensibilidade porque Deus nos responde. E a gente às vezes atropela as coisas, sabe? E por que eu entendo isso? Porque Deus teve misericórdia para que a partir daquele momento ali, eu já tinha dado o sinal, né? Não dá e dá prosseguimento. Mas eu percebi que quando da outra parte respondeu, não estava através das pastoras, na conversa com elas, estava através do próprio advogado na resposta dele. E nós precisamos estar abertos e sensíveis da forma como Deus quer responder. Porque a gente às vezes se coloca na disposição, eu vou naquele local, porque um irmãozinho, ou que um pastor, ou que uma pastora vai me responder através daquela oração. E a gente às vezes não se detém que a sensibilidade com o Senhor, essa intimidade, conforme esse louvor que nós ouvimos, ela se apresenta dessa forma. Porque Ele pode responder das mais variadas formas. Eu naquele momento estabeleci na minha verdade que seria conversando com uma das pastoras amigas, mas não estava ali. Estava através do próprio advogado na resposta dele. Deus tem com total liberdade para falar com cada um de nós, né, diante daquilo que Ele quer. Né? E aí no capítulo 11 de Ezequiel, nós estamos visitando assim de uma maneira rápida, tá, gente? Porque a gente ainda tem a ceia. A partir do versículo 17, então capítulo 11, versículo 17, por isso diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos, e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Eu os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E aí, diante da desobediência, né, do povo de Israel, Deus promete um remanescente. E essa passagem, ela destaca a importância da transformação do coração e da busca pela vontade de Deus. E Deus tem um zelo tão grande pela nossa vida, por mais que a gente fique tão preocupado com conquistas, com bens materiais, com tantas situações, mas a prioridade de Deus na nossa vida é a transformação do coração, é transformar a Márcia numa pessoa melhor através do coração dela, e transformar uma pessoa melhor
E aí Deus vai nos lapidando. E se nós pararmos para analisar o que nós somos hoje, nós devemos ser pessoas melhores de 5 anos atrás para cá. Se não formos, algo está diferente na nossa vida. Porque a cada caminhada que você tem com o Senhor, Ele vai nos lapidando, nos moldando em pessoas melhores. E por que Deus tanto quer isso na nossa vida? Porque nós somos testemunhos de vida na vida de outras pessoas também. Um coração moldado, quebrantado, vai nos tornar em pessoas melhores. Qual a ferramenta que Deus usa? Exatamente através de processos. E a gente fala assim: Senhor, me livra desse deserto, me livra desse vale. E exatamente dessa forma é que Ele vai nos lapidando. Porque Ele tem um zelo tão grande pela nossa vida, e basta a gente olhar para os nossos filhos. Ah, Senhor, como eu gostaria que minha filha fosse quebrantada, fosse a pessoa mais tocada por Ti, que o amor Teu exalasse cada vez no coração dela. E a gente tem esse apreço tão grande por Deus, né? E Ele tem esse carinho excepcional por nós. Por quê? Porque a cada caminhada nossa, Ele vai lapidando e vai construindo cada vez mais uma pessoa melhor na presença dEle. E muitos de nós, às vezes, condiciona a nossa, se é que é um sucesso, né, na nossa caminhada, através de conquistas humanos, né? Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho um sucesso tremendo porque eu consegui um casarão, que eu tive uma grande influência espiritual, porque eu sou uma pessoa no mundo profissional, sou empresário, mas Deus está preocupado com você, com o teu coração. A nossa conquista nunca deve ser comparada com alguém ao teu redor que teve sucesso em algumas áreas, porque você tem uma particularidade com o Senhor. Você não é fruto de comparações. Deus, Ele tem essa personalização, né, e essa questão individual. Então, Alci, Adriana, Márcia, Suzana, Augusto, Cristiane, cada um de nós, Deus tem particularidade. Não devemos nos comparar com ninguém, porque essa comparação só nos traz frustrações. Porque na nossa mente humana, a gente cada um vai se comparar e vai sempre achar que está sendo colocado de uma maneira inferior. Deus não quer isso na nossa vida. Deus quer que Ele olhe para você, que Ele esteja cada dia mais trabalhando na nossa vida, e essas adversidades, elas vão operando para que você seja cada vez alguém que tenha algo melhor a ser construído com Ele, essa intimidade que Ele quer na nossa própria vida. E aí a gente acaba sendo fruto das questões do mundo, né? Porque o mundo, ele está sempre fazendo comparações. E a gente, se entrar exatamente nesse sentido, nós seremos pessoas também frustradas. E aí vem exatamente a depressão, vem exatamente as questões que acabam corrompendo toda a nossa visão. Deus quer cada dia mais que, se nós temos evolução, isso é na caminhada com o Senhor, ela vem exatamente de você olhar para trás e falar: caramba, antigamente eu olhava para isso de uma maneira fria, hoje eu sou uma pessoa quebrantada nisso. Antigamente eu respondia ou me lixava com as pessoas que estavam lá ao meu redor. Hoje eu me quebranto com essas questões. Deus quer exatamente isso, sabe? Outro dia eu me vi chorando por alguma questão que eu vi diante de um depoimento na televisão. Eu falei: Senhor, fiquei como um homem agora com o coração de manteiga, porque qualquer coisa eu fico quebrantado. E sabe, Adriana, eu olhava para coisas 10 anos atrás, aquilo passava meio desapercebido. Eu só tem filme. Exatamente. E aí eu falei assim: Senhor, eu estou virando com o coração de manteiga, o que está acontecendo comigo? E aí depois eu senti claramente, porque você agora tem o meu coração, que antigamente algumas coisas passavam desapercebidas. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente tenha um coração com falta de misericórdia, que a gente seja insensível com as coisas que estão ao nosso redor. Ele quer que a gente realmente se preocupe com o próximo, se preocupe com
com Ele, porque esse é o coração de Deus. O coração de Deus é esse. Ele não está preocupado com riquezas, ele é dono de tudo isso, mas ele está preocupado exatamente com as questões de como nos relacionamos com o próximo e também com ele. Isso para Deus tem muita importância. As outras coisas ele pode nos dar a qualquer momento, desde que essas coisas não venham nos corromper e nos afastar da presença dele, porque é realmente algo preocupante, né? E assim nós somos encorajados a perseverar na fé, confiando na promessa de Deus de moldar e renovar nossos corações. Então, o objetivo de Deus é sempre renovar, moldar nossos corações diante de tudo. Tem mais uma passagem que eu separei aqui para se encontra no capítulo 14. Pô, esse tempo ele passa muito rápido. Pensei que tivesse só 10 minutos, mas passa muito rápido. Capítulo 14, versículo 12 ao 14. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E aqui nós vemos a justiça de Deus sendo revelada, reconhecendo que homens justos, eles não podem salvar outros por sua própria justiça. E a gente tem no meio de Deus, no meio da congregação, quando eu falo igreja, eu falo da igreja de forma geral. As pessoas têm a ideia de que ou vivemos com uma espiritualidade emprestada, e não funciona dessa forma. Deus trabalha de forma personalizada com cada um de nós, né? Não adianta a gente tentar achar que a irmãzinha ali é cheia de unção, cheia de Deus com Deus, mas às vezes tem pessoas que às vezes não estão fazendo, não estão priorizando Deus, né, na própria vida, né, que realmente acaba sendo. E em Jesus, né, nós encontramos a verdadeira justiça, né, que nos reconcilia com Deus, que nos conduz à vida eterna. Eu sempre falo isso, não adianta a gente querer ajudar quem não quer ser ajudado. Eu acho que a pessoa não quer ser ajudada. Você está fazendo pela pessoa, a pessoa mesmo não faz nada por ela, então como é que a gente faz? Mas eu, na minha limitação humana, eu quis ser mais do que Deus, porque eu quis clamar pela pessoa, orar pela pessoa, tentar fazer tudo pelo Senhor. E Deus falou assim, eu já passei por essas situações também, de estar ajudando pessoas e a pessoa mesmo está ali. Aí uma hora você cansa. Eu cansei. Senhor, cara, por favor, porque não dá mais. Você está fazendo, e a pessoa está ali. Você está servindo de muleta para a pessoa. Isso é muleta, para mim é muleta. Né? Não é aquela pessoa que você vai dar um empurrão que ela vai andar. Você está sendo muleta. A gente às vezes clama, né? A gente faz as coisas. Entregar na mão de Deus. Exatamente. Vocês já devem ter presenciado em alguns lugares colocar assim, culto de quebra de maldição hereditária. Já ouviram falar, né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Abra no capítulo 18 desse livro. Interessante. Vocês vão ver que heresias têm sido praticadas. Capítulo 18 de Ezequiel. Se vocês deixarem, devem deixar isso registrado na Bíblia de vocês, marcado, porque isso é seríssimo. Estão imputando peso na vida de pessoas porque Deus não colocou. Olha só o que a palavra de Deus nos fala, no capítulo 18, versículo 1 ao 3. O capítulo 18 todinho ele fala sobre isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram ou ficaram, manchados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. E o que Deus fala aqui através desse profeta? Vocês devem se recordar quando o povo saiu do Egito, Deus lhe entregou os 10 mandamentos, conforme isso, capítulo 5.
E uma das abordagens que Deus colocou ali foi que não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Pois bem, será que Deus contradisse a palavra dele? Não. O que ele estava falando ali é que aqueles que estavam adorando outros deuses, e aquela prática permanecesse, Deus continuaria comendo aquilo. Mas agora aqui, quando chega um período depois, mais à frente, ele usa o profeta Ezequiel dizendo que aquilo se tornou um ditado. Bem, se a Adriana está sofrendo nos dias de hoje algum problema, é porque o tataravô dela praticou alguma coisa, que a avó dela fez alguma coisa errada lá, e ela sofre as consequências disso. E Deus falou que não, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. E por que existe isso? Porque é a falta de conhecimento da Bíblia. Quantos você conhece do Ezequiel 18? E a gente vê que alguns que não conhecem, aí bota lá, olha, no dia tal, vem para cá, traga as coisas para a gente vai quebrar aqui. E aí, é algo tão perverso, tão ruim, sabe por quê? Olha só no versículo 14, que Deus continua falando aqui. Que se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carnes sacrificadas nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos. Esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. E aí, por favor, se puderem, grifem esse versículo 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Olha o que a discussão está falando. Você pecou, fica para lá. Esqueça. Pela justiça que ele, Deus julga cada um de nós de forma individual. Existe um passar de informações de um para outro e trazendo um verdadeiro peso. Sabe por que esse peso? Porque a falta de conhecimento da Bíblia faz com que alguns pratiquem e falem, olha, você está sofrendo isso porque teu pai ou teu alguém lá no passado pecou e você está sofrendo. Que é karma, né? Meu Deus. Isso é o karma. E aí é algo assim impressionante. Olha só, se fosse assim, quando você se converte, o que Deus fala em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, todas as coisas velhas, antigas, como é que você, Márcia, pode pagar por algo que seu tataravô, seu ancestral praticou? Deus é um Deus de injustiça? Não. Então tu vê como as questões elas estão sendo utilizadas
infelizmente, eu sei que isso aí acaba sendo espalhado para o Brasil, porque vai para o canal lá, mas infelizmente, se Deus te chamou para ser pastor, chamou para ser líder, estude a palavra de Deus, não use a palavra de Deus de forma imprudente, sabe? Compartilhe as coisas, tudo é pelo Espírito não, você tem que conhecer a palavra de Deus para você falar, você não pode sair falando coisas que são erradas, sabe por quê? Porque quantas pessoas, outro dia quando eu preguei numa igreja, as pessoas falam assim, meu Deus, eu carregava um peso na minha vida porque eu não sei quem falava para mim, porque eu devia estar passando, porque meu bisavô praticou coisa no passado e foi macumbeiro. Meu Deus, se converteu, tu é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Meu Deus, então as coisas têm sido utilizadas de uma maneira leviana, e a palavra de Deus ela é clara. E aí por que não conhece? Porque só utiliza, infelizmente, Ezequiel 37, vários acertos. Se pegasse eu lesse um livro todo, estudasse a Bíblia toda, e aí antes de ministrar a palavra, seria de uma maneira mais fácil. Mas não é assim que acaba acontecendo. E aqui é muito claro sobre isso. Então, se você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Deus não vai te colocar um peso de algo que simplesmente na nossa vida é assim, sabe? Então, alguns líderes que entram na zona de conforto não querem ter o trabalho de estudar a Bíblia, não querem fazer o trabalho de fazer um seminário. E aí é ungido pastor. Se ele é ungido que tem um chamado de pastor, então vai estudar a palavra de Deus. E não simplesmente pegar algumas passagens e ler e ministrar sobre aquilo. Então, é difícil. E outro dia eu acabei tendo que falar e ministrar essa palavra, porque já estava sendo planejado o culto de quebra de maldição hereditária numa igreja que eu ia pregar. E Deus falou assim, você vai falar. Eu falei, meu Deus, Senhor. Não sei porquê, Deus, eu estou sentindo de Deus para o pastor aqui trazer uma ministração. Eu falei, então tá bom, sim. A gente fala a verdade, porque a verdade é essa aqui. Sabe, a verdade nos liberta, é a verdade que nos conduz, porque senão a gente vai ficar carregando sobre si. Não adianta eu fazer nada, porque eu tenho uma maldição que carrega sobre mim os meus antepassados. A vida é uma nova vida. Aceitou Cristo, a partir dali, e dos teus pecados não me lembro mais. É uma nova criatura, uma nova vida, uma novidade de vida. E a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba enveredando, né? Mas muitos não quer dizer que é somente a culpa do servo de Deus, mas simplesmente aquele que está ministrando a palavra. Porque alguém que está realmente estabelecendo um culto de quebra de maldição hereditária, é porque falta de conhecimento, né? Então, infelizmente, é isso. Não dá para a gente ir mais à frente desse livro, né? E a gente viu aqui que foram 5 passagens que a gente utilizou, mas a gente vê como o livro é rico, né? A gente, numa outra oportunidade, a gente fala de mais outras passagens desse livro. Eu queria compartilhar com vocês 1 Coríntios, capítulo 11.